Quando falamos do desejo sexual, tocamos uma das regiões mais profundas e ambíguas da experiência humana. Ele não se deixa reduzir facilmente. É, ao mesmo tempo, fonte de prazer, de vida, de vínculo, mas também de conflito, de luta interior e de inquietação constante. Não é um tema simples, é um tema delicado, árduo. Não pode ser tratado apenas como biologia, nem apenas como moral. Ele atravessa o corpo, a alma, a consciência e o mistério da existência. Por isso, hoje, proponho olhá-lo por um ângulo específico, o da filosofia schopenhaueriana, sem negar a dimensão teológica, mas dialogando com ela. E eu faço aqui uma ressalva preponderante de que eu já refleti criticamente sobre Schopenhauer, já rebati suas conclusões em diversos pontos, porque sou cristão, eu acredito no amor verdadeiro, no encontro pessoal que ultrapassa esse desejo, o instinto, mas ainda assim há aspectos de sua filosofia que me constrangem a concordar, no qual eu sinto-me compelido, não integralmente, mas parcialmente, e é justamente nesses pontos que anseio me deter. Schopenhauer nos convida, antes de tudo, a desconfiar das aparências. Aquilo que sentimos como escolha pessoal, como desejo íntimo, como impulso espontâneo, muitas vezes não nasce do eu consciente. Para ele, por trás de tudo que vive, há uma força profunda, incessante e impessoal, que é a vontade. E essa vontade, ela não pensa, não ama, ela não julga, ela quer, ela apenas quer. E quer viver, quer perpetuar-se, quer continuar. E o desejo sexual, nesse sentido, é a forma mais intensa pela qual essa vontade se manifesta no ser humano. Não é o indivíduo, então, que deseja aqui. Não, é a espécie que deseja através dele, através do indivíduo. O homem acredita buscar o prazer, o carinho, o afeto, a união, mas no fundo ele está sendo utilizado como instrumento para algo que o transcende, que é a continuidade da vida, da espécie. E aqui emana uma ideia rude, quase cruel, mas filosoficamente poderosa. O prazer sexual não existe primariamente para a felicidade do indivíduo. Ele existe para enganá-lo. É o ardil da vontade, um véu de êxtase que encobre um dever silencioso, que é gerar, perpetuar, continuar. Eu confesso, como cristão, que eu discordo de Schopenhauer quando ele reduz o amor ao mero disfarce biológico, porque eu acredito no amor que se doa, que escolhe e que permanece. Contudo, inspirado por sua filosofia, elaborei uma ponderação, uma reflexão que me parece inevitável. Veja bem, suponhamos por um instante um cenário radicalmente diferente do nosso. Imaginemos que o ser humano não sentisse desejo sexual nenhum. Nenhum prazer, nenhuma urgência, nenhuma vertigem. Que o ato de gerar filhos fosse realizado apenas por meio de por exemplo, de uma oração ali específica entre o casal. O casal ele se reúne, faz uma oração e a mulher se engravida, sem nenhum toldar, volver, redundar, nenhum tipo de prazer, de desejo sexual. Aí eu pergunto, quantos casais de fato optariam por gerar filhos nesse contexto? Hum? Quantos aceitariam espontaneamente o peso da responsabilidade, do sacrifício, da renúncia pessoal que a parentalidade exige?
sem que houvesse qualquer forma desse prazer, desse arrebatamento, desse êxtase envolvido. É legítimo perguntar-se nesse cenário, inclusive, se a humanidade ela já não teria entrado em extinção. Aliás, há muitos séculos, e não por maldade, mas por simples lógica. O ser humano, enquanto indivíduo, tende naturalmente a preservar seu conforto, sua estabilidade, sua própria liberdade. E a geração de filhos, quando vista apenas sob a luz fria da razão, exige muito mais do que oferece, para não dizer totalmente exigência, né? É exatamente aqui que a reflexão schopenhaueriana ganha força, a chamada força cega da vontade. Deixa de parecer um erro grotesco, então, da natureza e passa a se mostrar como uma engrenagem necessária da própria vida. A vontade, ela precisou tornar irresistível aquilo que de outro modo seria subitamente recusado. Então ela precisou envolver o dever da espécie no êxtase do indivíduo num desejo intenso. Sob essa ótica, o prazer sexual não emana como simples luxo ou capricho, mas como condição de possibilidade da continuidade humana. Ele não serve primordialmente à felicidade do sujeito, mas à sobrevivência da espécie. O indivíduo acredita escolher. A vida se perpetua. E eu tive que estudar aqui, do ponto de vista biológico, isso se expressa de maneira muito clara no próprio cérebro. Durante o desejo, o ato sexual, o organismo libera substâncias ligadas ao sistema de recompensa, especialmente a dopamina. E eu fiz um estudo. A dopamina não é exatamente o prazer em si. Ela é o impulso que nos conduz, que nos empurra em direção ao prazer. É a centelha da expectativa, da urgência, da repetição, tem que reiterar, porque ela diz ao corpo, vá, persista, olha, volta, retorna. Junto dela, então, emana a ocitocina, que cria vínculos, e as endorfinas, que aliviam a tensão. O corpo, então, ele celebra, o cérebro, ele recompensa. Mas diria Schopenhauer que tudo isso é apenas o teatro fisiológico de um drama metafísico. O cérebro não decide, ele só executa. A química apenas obedece à vontade, que quer continuar existindo. E é por isso que o desejo sexual pode ser comparado, de modo figurativo, a uma droga. Não no sentido moralista, mas ontológico. Porque todo ser humano já nasce submetido a ele. Ninguém escolhe desejá-lo. Ele irrompe, exige, retorna. E quanto mais consciência o indivíduo possui, mais percebe o conflito entre aquilo que sente e aquilo que deseja ser. Lutar contra esse impulso não é simples. Veja a humanidade. Por que acontece tanta desgraça no mundo? Por que não se luta contra um hábito adquirido, mas contra a própria engrenagem da vida? Para Schopenhauer, apenas raríssimos indivíduos eles conseguem, e por meio da acesse, né, da renúncia e da contemplação profunda, negar a vontade. Esses momentos são exceções quase milagrosas, breves silêncios no mundo que quer incessantemente. Quando trazemos Deus para essa reflexão, o quadro se torna ainda mais delicado e muito mais profundo. Sob a ótica teológica, nós podemos dizer que o desejo sexual é um dom, mas é um dom perigoso.
Um dom que exige medida, direção, sentido, equilíbrio. E a pergunta inevitável é esta: Deus fez o prazer sexual tão intenso porque ele queria que fosse extremamente prazeroso ao casal? Ou porque ele sabia que sem esse arrebatamento a humanidade talvez não teria sobrevivido por tanto tempo? Se gerar filhos dependesse apenas daquele ato racional no qual nós mencionamos, por exemplo, aquela oração, que é uma decisão consciente, é plausível supor que haveriam menos casamentos, menos filhos, menos continuidade. A própria história humana talvez tivesse se encerrado cedo demais. Nesse sentido, o prazer não seria apenas agrado, mas uma necessidade estrutural da vida. Schopenhauer, embora ele não fale em Deus nesses termos, concordaria com o diagnóstico aqui de que a vida precisou tornar irresistível aquilo que, em essência, é um sacrifício. O indivíduo se entrega acreditando buscar felicidade, mas a vontade obtém o que ela quer, que é a perpetuação da espécie. E então vem o momento mais trágico e mais lúcido também. Após o prazer, há o vazio. Após o gozo, o silêncio, um breve repouso e logo um novo querer. A satisfação nunca é definitiva. O desejo se cala por instantes, apenas para retornar com nova forma. Eis o ciclo dos sofrimentos, na filosofia schopenhaueriana. Então, nesse aspecto, a consciência dói. O ser humano percebe que é atravessado por forças que ele mesmo não escolheu, que sua liberdade é relativa, que sua carne responde a impulsos anteriores à sua própria razão. E é aqui que nasce, paradoxalmente, tanto a angústia quanto a possibilidade de sabedoria. Compreender o desejo sexual sob essa ótica não é desprezá-lo, nem demonizá-lo. Eu já fiz um vídeo abordando sobre isso. É reconhecê-lo em sua grandeza, mas também em sua tragédia. Ele é dom para a espécie, mas fardo para o indivíduo consciente. Ele cria vida, mas também cria inquietação. Ele aproxima os corpos, mas muitas vezes distancia a alma de si mesmo e cria tanta desgraça para a humanidade. Talvez então a verdadeira maturidade não esteja em negar o desejo, nem em servi-lo cegamente, mas em compreendê-lo, ver nele não apenas prazer, mas linguagem da vida, não apenas pecado ou virtude, mas expressão da vontade. Ou, se julgarmos conveniente, dizer que outro registro, um dos mais profundos mistérios do desígnio divino esse é o prazer sexual. E assim seguimos entre a dopamina e a metafísica, entre Deus e essa vontade de Schopenhauer, entre o êxtase e o silêncio, desejantes, finitos, lúcidos, tentando não apenas viver, mas compreender aquilo que em nós insiste em viver.